Irmãos e irmãs, no domingo passado, nós escutamos na liturgia a parábola do filho pródigo. Podemos dizer que agora nós passamos da parábola à realidade. Aquela parábola que falava da misericórdia de Deus, agora nós vemos concretamente essa misericórdia de Deus se concretizando na vida de uma pessoa. Ali na parábola nós víamos que tinha um filho mais velho que não se agradou quando voltou o filho mais novo, quando o pai o perdoou. Mas agora, na realidade, de certo modo podemos dizer, esse filho mais velho, o filho unigênito de Deus, lembramos que na parábola do filho pródigo o pai é Deus, que é o nosso pai. Jesus, que é esse filho unigênito, se alegra com a nossa volta para a casa do pai. Se alegra quando o pai nos perdoa e nos perdoa também por ser Deus. E não somente se alegra com o nosso retorno, mas vai ao nosso encontro, vai nos buscar, vai nos tirar da lama do pecado e da morte. Então aqui se manifesta a misericórdia de Deus nesse acontecimento. Podemos dividir em 3 pontos esse evangelho. Primeiro, Jesus e a multidão, Jesus diante dos acusadores. Depois, Jesus e a mulher, Jesus e a pecadora. E por último, Jesus e a multidão novamente. Mas não voltando o nosso olhar só para os fariseus, mas pensando em nós no meio daquela multidão. Então, primeiramente, Jesus diante dos acusadores. Eles querem armar uma cilada para Jesus. Jesus tinha dito: eu não vim para abolir a lei, mas para dar pleno cumprimento. Se ele não veio para abolir a lei, então vamos colocar a lei diante dele e vamos ver como é que ele se sai dessa situação. Moisés disse na lei, se a mulher cometeu adultério, é para ser apedrejada, deve ser apedrejada. E Jesus, como sempre com sabedoria, sabe lidar com a situação. Ele diz: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todos vão saindo, a começar dos mais velhos. Parece que a consciência dos mais velhos é primeiro tocada. Todos se questionam o que Jesus escrevia ali no chão. Quem sabe dizer ao certo o que ele estava escrevendo? Há quem pense que talvez ele escrevia ali pecados daquela multidão. Facilitou ainda as pessoas caírem em si, reconhecerem os seus erros, verem: eu sou pecador, quantas vezes já errei, quem sou eu para condenar essa mulher que caiu no pecado? Nesse segundo momento, Jesus fica frente a frente com aquela mulher, só eles, todos os outros foram embora, ninguém atirou a pedra. Jesus diz: ninguém te condenou? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Jesus era o único ali sem pecado que poderia atirar a pedra, e não atira, não condena a mulher. Mas aqui não podemos achar que Jesus aceita o pecado. Quando ele diz no final: vai, mas de agora em diante não peques mais. Ele não está aceitando a situação de pecado. Ele chama aquela mulher a uma conversão, não cair mais no pecado. Mas ele
alcança aquela mulher que pecou com a sua misericórdia e dá uma nova chance a ela. Depois, Jesus e cada um de nós. Nós devemos olhar então aqui, o que Jesus quer nos dizer? Não quer dizer que não tenha um pecado, que o adultério não seja um pecado. O que Ele quer ensinar a nós nessa liturgia é a não condenar, a não julgar, a ver que Deus é juiz, Ele é capaz de julgar, Ele não tem pecado. Eu que sou pecador, quem sou eu para julgar o próximo? Não devemos ter aquela visão que os fariseus tinham tantas vezes. Viam os outros como pecadores, mas se achavam justos e perfeitos. Não conseguiam ver o próprio pecado. Podemos lembrar aqui daquela passagem. Consegue ver o cisco no olho do irmão, mas não consegue ver a trave no seu próprio olho. O Senhor nos chama então a não condenar, não investigar os pecados do outro, a não buscar marciladas para o outro, mas a crescermos na conversão, não somente pensar eu devo vencer o pecado e buscar uma vida de conversão, uma vida em Deus, mas também ajudar os outros a caminhar, a desejar a Deus, a buscar essa vida de conversão. São Paulo, na segunda leitura, fala palavras tão profundas, dirige palavras tão profundas a cada um de nós, porque fez essa experiência de Deus. Tudo ele considera como lixo diante da grandeza de Deus. Deus está acima de todas as outras coisas. Ele também fez a experiência da misericórdia de Deus. Viveu longe do Senhor, perseguiu a igreja, perseguiu o próprio Senhor, mas se converteu. Muito foi perdoado e aprendeu a muito amar. Nós, muitas vezes, podemos ter sido perdoados, mas corremos esse risco de aprender a julgar muito, em vez de muito amar. Queremos pedir ao Senhor, então, nesse dia de hoje, aprender a amar mais, a sermos misericordiosos, a vivenciar essa Semana Santa, que no próximo domingo se inicia com o Domingo de Ramos. É o ápice do ano litúrgico e queremos viver cada dia com profundidade, desejando essa renovação que Deus tem a nos oferecer, desejando abraçar a salvação, abraçar uma vida de conversão. Portanto, voltemos o nosso olhar, o nosso coração para Deus. Abramos o coração para que Ele possa agir, possa nos fazer melhores, para que possamos de fato ser seus servos e servas, seus filhos e filhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Passamos um instante de silêncio para escutar o Senhor.